Bom dia, turma. Vamos iniciar mais uma aula de inglês. Na aula de hoje iremos estudar um pouco sobre os possessivos, como vocês podem ver bem aqui, ó. Esse conteúdo no livro de vocês está lá na página 62 e 63 e as atividades do mesmo estão a partir da página 76, ok? Vamos iniciar. Aqui temos uma introdução. Fala a respeito da substituição dos pronomes, ok? Como por exemplo aqui, ó, que é muito conhecido em português, como por exemplo, João é legal, ou Maria é linda. Aí eu tiro a Maria e coloco o pronome, no caso, ela é bonita, ou João é engraçado, fica ele é engraçado. Temos aqui no caso em inglês, the house is red, a casa é vermelha. Eu posso retirar esse substantivo e adequar o pronome, ok? No caso, it. Lembrem lá que o pronome it é para coisas. No caso, temos uma casa, um ser que não tem vida, ou seja, eu estruturo usando o it, que é para coisas. Aqui, o próximo exemplo. John's house is red. A casa do John é vermelha. Então, aqui nós temos uma adequação. Eu retirei o John e coloquei essa partícula que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos lá. Antes da gente dar continuidade no assunto, que é os possessivos, primeiro a gente tem que fazer uma revisão. Só relembrar rapidinho os pronomes pessoais do caso reto, em inglês, ok? Então fica I, you, he, she, it, we, you, they. Como eu falei, it para coisas. Fica eu, tu, ele, ela, isso, que é usado para coisas, nós, vós, eles ou elas. Ou seja, a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, lembrando que terceira pessoa, he, she, ok? He, she e it também é terceira pessoa, mais para coisas. E primeira, segunda e terceira do plural. Isso aqui você já tem que ter decorado, ok? Não é da aula de hoje, é só uma ferramenta de apoio para a gente conseguir entender. A gente não vai fazer essa leitura porque a gente já entende que esses aqui são os pronomes pessoais mais básicos, né? No caso, os pronomes do caso reto. Continuando, temos o primeiro possessivo, que é o nosso pronome possessivo, possessive pronoun. Vamos continuar aqui, ó. Esse pronome, em termos de definição, vocês podem colocar no material de vocês que ele não vai se utilizar de um substantivo, ok? Ele não vai ser seguido por um substantivo. Mais lá para frente eu vou apresentar um parâmetro comparativo enfatizando essa questão aqui. Não vai ficar muito claro nesse momento, mas daqui a pouquinho eu vou estar explicando. Vamos aqui, ó. Esses são os pronomes possessivos. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Como vocês podem perceber, a maioria finaliza com a letra S aqui, ó. É uma dica para vocês memorizarem. A maioria finaliza com a letrinha S. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Whose car is this? It's mine. Olha aqui, ó, o pronome possessivo da primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu, né? A gente acabou de ver. Vamos aqui, ó. This idea is hers, que é esse aqui, ó. É o pronome possessivo da terceira pessoa. Como eu falei para vocês, essa tabelinha vocês não tem necessariamente que decorar, mas tem que entender, tem que conseguir identificar que esses são os pronomes possessivos. Próximo aqui, ó. Por que eu falei que vocês têm que conseguir identificar? Porque tem muito aluno, é muito comum ver que os alunos não conseguem identificar o que é um pronome possessivo e o que é um adjetivo possessivo. Às vezes há uma confusão entre pronome possessivo e adjetivo possessivo. Para ficar claro, os adjetivos, notem aqui, ó, os adjetivos possessivos são aqueles mais comuns, quando você expressa a posse, meu, teu, dele, dela. Se não expressar esse sentido, é o pronome possessivo e não o adjetivo possessivo. Mas, professor, o pronome possessivo não vai expressar posse? Vai expressar, mas não aquela posse que a gente está acostumado a usar, como por exemplo, meu. Se eu falo meu, não é um pronome possessivo, é um adjetivo possessivo. Não esqueça, pronome possessivo e adjetivo possessivo, ambos expressam posse, ok? Mas o mais conhecido da gente aqui do dia a dia, quando você fala, fala um possessivo, aí você diz meu, então é um adjetivo, ok? São os mais conhecidos, my, your, his, her, its, our, your, their. Lembra lá, não terminou com essa aqui, ó, é o adjetivo possessivo, ok? Lembrando que temos essa palavra que tem o Szinho, mas na maioria
como se fosse quase que um padrão, os pronomes possessivos eles terminam com S. No caso aqui, os adjetivos possessivos, a maioria não termina com S. Lembra lá que eu falei que no pronome possessivo a gente não necessariamente vai precisar de um substantivo? Aqui no adjetivo a gente vai precisar do substantivo. Então a primeira diferença é que o pronome possessivo não necessariamente precisa de um substantivo. Essa palavra now significa substantivo, ok? Então o pronome possessivo não vai precisar, na maioria das vezes, de um substantivo. No entanto, os adjetivos possessivos vão necessitar dessa palavrinha, ou seja, do substantivo. Vamos ver aqui, ó. It is his house. É a casa dele. This is her car. É o carro dela. Those are their keys. Aquelas são as chaves deles. Olha aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, ó. Vamos aqui. Lembra que eu falei agora há pouco que eu ia fazer o comparativo? Para ficar bem mais claro, os pronomes possessivos, que são aqueles que eu falei para vocês, que a maioria termina com S, termina com essa letrinha S, eles vão ser usados quando a gente finaliza uma frase. Olha aqui, ó. Nota aqui, ó, quando a gente finaliza uma frase. Ah, professor, não entendi. Como assim finaliza uma frase? Vamos entender assim, ó. A grosso modo. Gente, eu vou explicar agora a grosso modo. Se eu falo, essa cadeira é minha, olha, o possessivo está no final. Minha. Então, eu tenho que usar o possessivo que a gente utiliza no final. O minha, no final, é o pronome possessivo e não o adjetivo possessivo. Agora, se eu falar... essa é minha cadeira, agora o minha não está no final, o minha está ali no meio. Então, se ele não está no final, ele não pode ser o pronome possessivo. Ele é esse aqui, ó. Ele é o adjetivo possessivo. Então, quero deixar bem claro. Todos esses adjetivos possessivos e esses outros pronomes possessivos significam a mesma coisa. Ou seja, essa primeira palavra é meu. Vamos passar do slide aqui, ó. Essa primeira palavra é meu. Vamos voltar. Essa daqui é seu. Vamos voltar. Essa aqui é seu. Essa aqui é dele. Essa aqui é dele. Então, a grosso modo, como eu falei para vocês, certos possessivos a gente vai usar no final da frase ou no final da oração. E outros possessivos a gente vai usar no meio. Qual é o que a gente usa no final da oração? Vai ser o pronome possessivo, como está aqui, como vocês estão vendo. Na frase, por exemplo, aquele é meu amigo. O possessivo aí é meu, né? Aquele é meu amigo. O meu, nessa oração, ele está no final? Não, não está no final. Então, ele não pode ser esse aqui, ó, porque esses pronomes possessivos são utilizados no final. Então, vai ser esse daqui, ó. Agora, nessa frase, essas são as suas... os seus sapatos. São os seus sapatos. Seus... Aí tá no final? Não, não tá no final. Então, vai ser adjetivo possessivo, porque o adjetivo possessivo, ele é usado quando não tiver a palavrinha ali no final. Como é que eu vou saber disso aí? Como é que eu vou aplicar ou como é que eu vou pedir de vocês isso na prova? Vou colocar uma frase, como por exemplo aqui. Temos uma frase e um espaço. Logicamente, o espaço vai estar em branco. Aí, entre parênteses aqui, ó. Aí eu vou escrever meu. Então vai ficar assim, ó, algumas palavrinhas aqui, o espaço entre parênteses meu, aí fecha o parênteses, aí outra palavrinha aqui, como por exemplo house. Vamos imaginar house depois do parênteses. Aí você vai ter que entender que o meu aqui, ó, ele está no meio, ou seja, ele não está no final. Se ele não está no final, ele é adjetivo possessivo e não pronome possessivo. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho essa frase, this is, aí temos o espaço aqui, ó, o espaço em branco. Aí entre parênteses, eu quero o pronome dela. Aí vamos tentar aqui entender que o dela aqui, ó, não está no final, está no meio, porque temos algumas palavrinhas, o espaço entre parênteses e dela, e depois do parênteses a palavra car. Ou seja, se dela não está no final, ele só pode ser um adjetivo possessivo. Não esqueçam, adjetivo possessivo a gente nunca vai usar ali no finalzinho. Por que a gente não vai usar no final? Como eu falei, porque eles precisam de um substantivo aqui, ó, não esqueçam. É por isso que ele não pode ser usado
no final, porque ele não termina a frase, ele precisa de um substantivo para sobreviver. O pronome possessivo não, ele pode terminar a frase, porque ele não precisa de um substantivo. Agora ficou claro, não foi? Vamos aqui, ó. Aqui temos uma tabela, como eu falei para vocês, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, etc. Esse da coluna aqui, ó, dessa laranja, a gente não viu. Na aula de hoje é só essas duas últimas aqui, essas duas últimas colunas e a primeira. Na verdade, a primeira é revisional. O que está valendo para a gente é essas duas últimas aqui. Mas, professor, por que eu coloquei... por que você colocou essas outras colunas? É nessa hora que a gente vai fazer o comparativo geral. O que eu falei? Existem possessivos que a gente usa no começo e existem que a gente usa no final. Mas, no geral, todos têm a mesma tradução. Então, vamos entender aqui, ó. Os pronomes, se os possessivos tem um que usa no começo, no meio, tanto faz, e tem um que só usa no final. Esse daqui só usa no final e esse daqui usa no começo ou no meio, como eu falei para vocês, como eu apliquei somente no meio aí. Então, esse aqui é no final, esse aqui é no meio. Então, se o possessivo tem essas classificações, essas utilidades, os pronomes também, aqui os pronomes pessoais também tem. A coluna do rosa é o pronome pessoal que a gente não vai finalizar, ou seja, não vai estar no final da frase. Já essa coluna laranja vai estar no final. Professor, não estou entendendo. Basicamente, existem pronomes que a gente usa somente no final e o que a gente usa no meio. Existem possessivos que somente podem ser usados no final e que a gente usa no meio. Por exemplo, os pronomes possessivos usamos no final, sempre. Os adjetivos possessivos usamos no meio. Os pronomes pessoais usamos no começo ou no meio, tanto faz. Mas essa outra classe de pronome pessoal a gente só usa no final, somente no final.